Vamos ver, vamos aguardar. Luzia Xavier, boa tarde, Rogério. Boa tarde, Luzia, seja bem-vindo. O conflito pode trazer um novo problema para o término da guerra entre Ucrânia e Rússia? Obrigado. Claro, Luzia, são perspectivas ou possibilidades da abertura de novos frontes que preocupam, né? Nesse momento preocupam sobremaneira o mundo todo. Excelente colocação. Excelente colocação. Olha, já são dezenas os canais sérvios aqui que dão conta de uma explosão na região norte de Kozlovska Mitrovica. Agora, eu não tenho como chancelar essa informação como absolutamente verdadeira. O Natan pergunta sobre o poderio militar sérvio. Foi bastante incrementado nos últimos tempos, viu? Boa tarde, Antônio de Cássia, seja bem-vinda. O Cleiton me pergunta, a OTAN está contra esse conflito? A OTAN está no terreno e oficialmente pode até se manifestar contra, mas há muita gente que cogita que ela estaria por trás desse, vamos dizer assim, desencontro permanente nos últimos 6 meses, onde o governo kosovar, num determinado momento, teve problema com placa de carros dos sérvios, no outro momento com as eleições, no outro momento com a autonomia e os ditames que estariam, segundo o governo sérvio, assegurados pelos acordos de Bruxelas. Então, muita gente cogita que a OTAN, na verdade, estaria instigando esse conflito para que ele se colocasse, na realidade, como um novo ponto de frição e de preocupação para os russos, tá, gente? Vamos compartilhar. Márcio, eu acredito que os sérvios, se a OTAN não promover uma intervenção direta, tenham forças para recuperar, inclusive, território perdido para os kosovares, tá? Eu acredito nisso. Agora, naturalmente, as últimas falas são de que a OTAN não permitiria jamais que os sérvios voltassem ao Kosovo. Isso sugere o quê? Que a OTAN estaria dizendo, a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, a embaixada britânica em Pristina, a embaixada dos Estados Unidos em Pristina, estariam dizendo que não permitiriam a volta dos sérvios para a região. Isso é alguma coisa bastante preocupante, porque aí, gente, mesmo os russos estando envolvidos na Ucrânia, eu quero dizer o seguinte, que em caso a OTAN entre em conflito aberto com os sérvios, isso provavelmente gere uma pressão muito grande para que Moscou dê algum tipo de auxílio direto aos sérvios. Como não foi possível na ocasião do ataque no final dos anos 90, desta feita, eu acho que a coisa mudou de figura, mais ou menos parecido com o que nós tivemos na Líbia e na Síria. Na Líbia, os russos acabaram não tendo a possibilidade de promover uma intervenção direta, e já no caso sírio, eles acabaram entrando no conflito para não permitir que o governo sírio também caísse e a Síria também ficasse aí nas mãos dos aliados da OTAN, não é? A informação também reiterada do presidente sérvio Vučić, dizendo que Belgrado pedirá novamente uma autorização à OTAN para enviar forças de segurança sérvias ao Kosovo, com o receio de que seja promovida uma limpeza étnica. A negativa no dia de ontem já foi feita, é bom que se frise, tá? Já foi feita. Tá, aqui é uma análise também desse vídeo que nós encaminhamos recentemente para o Telegram, de tropas sérvias indo em direção ao Kosovo, e eu fiz uma pergunta para alguém que está na região, e ele me disse o seguinte, são sinais que demonstram que o vídeo é extremamente novo, atual, e também que não aconteceria esse deslocamento em nenhuma circunstância normal. Ele diz também que a direção é realmente a direção sul, porque eu perguntei a ele se poderia ser algum tipo de vídeo antigo, ou se poderia ser um deslocamento de tropas em outra região, né? A gente vê tanta coisa aí. Kosovo tem tropas oficiais sim, Ryan. Tem sim. Por que estão pedindo permissão? Estão pedindo permissão porque existem forças da OTAN, existe um mandato que é basicamente formado pela OTAN, a KFOR, que está na região, né? Breno, o Breno Breiner me pergunta se seria uma forma de dificultar a criação da nova Rota da Seda. A criação do Kosovo já tem uma característica nesse sentido. Tá, já tem uma característica nesse sentido. As forças do Kosovo são forças novas. Não são forças muito grandes, mas são forças bem equipadas e treinadas pela Grã-Bretanha, basicamente, e pela Alemanha.
tá? Então, eles teriam uma capacidade de combate, uma capacidade operacional relativamente boa, em se considerando numericamente a sua presença, mas algo que é importante dizer nesse contexto também, é que a Sérvia se equipou muito militarmente nos últimos tempos, tá? Inclusive com a força aérea que falta aos kosovares, aqui eu estou vendo aqui no chat o pessoal falando muito sobre isso. Tá? Então, num conflito que fosse entre os sérvios e os kosovares, os sérvios certamente ganhariam o terreno muito rapidamente. Agora, se nós considerarmos que a OTAN pode ser uma força de intervenção, aí realmente, eu vou ser muito sincero para vocês, né? A situação dos sérvios fica complicada, a não ser que os russos venham socorrê-los para que eles não percam mais e, mais uma vez, possam ser privados aí da possibilidade, inclusive, de proteger a população sérvia no Kosovo, que já teve um êxito muito grande por ocasião daquele conflito. A população do sérvia no Kosovo jamais era de 10% ou 15%, era muito maior do que isso. E muita gente foi morta, muita gente foi expulsa, muita gente teve que fugir e, naturalmente, isso a mídia internacional não cobriu, né? Isso a mídia internacional não cobriu. Professor Fernando, a criação do Kosovo é, de alguma forma, a pá de cal na construção do que era a antiga Iugoslávia, porque o Kosovo estava ligado, era uma província sérvia, ainda quando Sérvia e Montenegro eram remanescentes da antiga Iugoslávia. Mas após os conflitos na Croácia, na Bósnia, a geração de vários estados, da Macedônia e tudo mais, o que aconteceu, né? A Eslovênia, o que aconteceu? Os membros da OTAN, mais ou menos numa ação de antagonismo com relação aos interesses eurasianos ou de Moscou, mais objetivamente, buscaram fragilizar ainda mais o remanescente do território sérvio. E aí eles patrocinaram uma dita insurreição popular no Kosovo, onde terroristas, extremistas islâmicos participaram nesses mesmos moldes que participam em Idlib, que participaram em Nagorno-Karabakh, que participam no Daguestão, que participaram em conflitos anteriores na Chechênia, e eles foram em socorro desse pessoal para dizer que ali os sérvios estavam matando seu próprio povo. Aquele velho discurso que vocês conhecem, contra o Gaddafi, contra o Saddam, contra o Milosevic, enfim, é o mesmo modus operandi. Aí o pessoal que não entende, que não quer estudar, diz que nós estaríamos criando uma situação que não coadunaria com os fatos. É a realidade. É a realidade. Agora, se vocês querem acreditar que os albaneses estavam sendo mortos aleatoriamente pelos sérvios, porque queriam autonomia, e os sérvios não permitiam, e os armênios na Nagorno-Karabakh? Decapitados, limpeza étnica, etc, etc. A União Europeia compra gás do Azerbaijão e esconde esse fato da opinião pública. Tenta criar uma falsa equivalência, tenta relativizar como um conflito de separatistas, quando Nagorno-Karabakh nunca fez parte do Azerbaijão. Agora, no Kosovo, eles criaram uma situação para dividir a antiga Iugoslávia, para enfraquecer os sérvios, que são aliados históricos da Rússia. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tá? É evidente, Márcio, que esse exército de libertação do Kosovo, albanês, criado na Suíça, criado em outros países que eu não vou citar aqui, mas vocês já imaginam qual é o modus operandi dessa turma aí, ou como dizem alguns analistas internacionais, usual suspects behind, né? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Não tem muita diferença, né? Então, aonde eles querem fazer com que os interesses políticos deles se mantenham com representações de títeres, eles fazem o que fizeram. Então, não tem dúvida que Arábia Saudita, Turquia, Israel, todos esses elementos aí também tiveram dando respaldo. A Grã-Bretanha nem se fala, né, Márcio? A Alemanha também teve uma participação.